O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados nas prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Vem aí mais uma atração. TV Repórter, Cruzeiro, São Paulo. Muito bem, são 8h54. Bom dia com Jesus. A paz do Senhor nosso Deus esteja convosco na manhã deste dia 8 de outubro de 2019. Vamos falar de Deus, vamos falar das coisas de Deus para você, vamos falar de Jesus, nosso precioso Jesus, para que você tenha um dia repleto de santidade, de amor, para que o seu dia seja maravilhoso, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Eu sou Anderson Diogo, nós estamos aqui para falarmos da palavra de Deus com a verdade que deve ser dita. São 8h55. Vamos orar, e vamos orar a oração do Pai Nosso, a maior, a mais pujante oração deste mundo. Vamos buscar Deus neste momento através do nosso programa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, Senhor, hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias! Louvado seja sempre o nome do Senhor em nossas vidas. São 8h56. Há uns meses atrás, já faz um bom tempo, nós apresentamos aqui um seriado, um documentário muito, mas muito poderoso,
em relação às coisas de Deus. E vários foram os pedidos desses meses para cá que nós repetíssemos aqui no nosso programa. São 7 capítulos, 7 episódios. E hoje, a partir de hoje, nós vamos trazer novamente este documentário que é forte, né? Mistérios da Eternidade. Para você que não teve a oportunidade de ver na época que a gente exibiu, a gente vai estar exibindo o primeiro episódio hoje aqui no nosso programa. É profundo o recado de Deus para você através desse documentário. Não esquece, hoje no finalzinho do nosso programa. São 8h57. Bom dia com Jesus para Sônia Kogol, lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia com Jesus a você, onde quer que esteja, não importa quem, não importa onde. Olha, hoje logo no período da manhã, eu entrei na internet, como faço aí de costume, e eu vi uma senhora, ela postou desesperada, e também não é para menos, ela fez uma postagem pedindo encarecidamente que uma determinada pessoa devolvesse o dinheiro que estava dentro de sua bolsa. O que aconteceu? Eu vou explicar para você. Essa senhora passou mal. Ela estava, ao que parece, saindo de um supermercado aqui na nossa cidade. E ela passou mal, se sentiu mal. E segundo ela, alguém a socorreu. E este alguém, esta pessoa, teria conduzido-a até a Santa Casa, aqui da cidade de Cruzeiro, né? De modos que, posteriormente a isso, ela acabou dando falta do único dinheiro que ela tinha em sua bolsa, um valor de R$500. Esse dinheiro, segundo ela postou, seria justamente para que ela fizesse exames e comprasse seus remédios, que são remédios contínuos, e ela não pode deixar em hipótese alguma de tomá-los. E isso chamou muita atenção dos internautas, muitas pessoas inclusive estão revoltadas na postagem que ela fez, aí compartilhando a tristeza dela e revoltadas com a ação. Mas eu mesmo fui um que fui lá e coloquei a minha observação, o meu comentário. Eu acho assim, a gente que vive na presença de Deus, a gente sabe que o inimigo é sujo, que o inimigo é astuto. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele é o pai da mentira, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao que pode ter acontecido aí. De repente, não foi, de repente, eu não sei, mas pode ser que não tenha sido a pessoa que a socorreu, que tenha roubado o dinheiro dela. Pode ser que quando ela chegou na instituição de saúde aqui, vai se saber, alguma coisa tenha acontecido. Então é evidente que as câmeras de monitoramento, tanto do supermercado, do posto de gasolina, quanto da própria instituição de saúde, que é a Santa Casa, podem mostrar o que de fato aconteceu, não é? Mas aí o que não pode haver um pré-julgamento. De repente vai que essa pessoa ajudou de todo o coração e agora está sendo colocada aí como suposta criminosa. Um exemplo que eu estou dando. Mas, mais do que isso, meus irmãos, numa situação dessas, em que esta senhora precisa deste dinheiro, porque esse dinheiro era para ela cuidar da sua saúde, eu até coloquei como uma observação, como um comentário meu, por que nós não suscitamos aí uma campanha, caso ela não encontre? É difícil ela reaver esses valores, com certeza. E se ela não reaver os valores, por que a gente não suscita uma campanha em prol desta senhora? Cada um dá R$5, R$2, R$1. Quem pode dar mais dá R$10, dá 15, 20. Daqui a pouquinho tem uns R$500 nas mãos dela, para ela poder então fazer os seus exames, comprar os seus remédios. Eu acho que a gente compartilhar a tristeza alheia é importante. A gente dividir a tristeza, os dissabores dos nossos irmãos
é com certeza importante, mas existe uma demanda maior, né? No caso dessa senhora, é o dinheiro que ela precisa. Por que a gente não pode então compartilhar dessa forma, através dessa ação solidária? Então, mas a partir do momento que você coloca isso, as pessoas ficam quietinhas, né? Eu percebi isso. Umas 3 ou 4 pessoas entenderam, né? Aí o nosso querer, mas o resto ficou quietinho. Quer dizer, a pessoa ela prefere mais julgar, né? Ela prefere julgar a outra que supostamente tenha sido, né, autora do crime, sem saber o que de fato aconteceu, porque a própria senhora, quando ela postou a mensagem, no conteúdo de mensagem dela, ela disse que ela não tem certeza, né? Na concepção dela, ela supõe que tenha sido a pessoa, ela não afirma. Aí as pessoas já malham o gato, né? Então acho que antes da gente julgar, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Qual é a primeira urgência dessa senhora? É o dinheiro. Então vamos fazer essa campanha. Vai faltar para você R$5? Creio que não. R$1? Creio que não. Então isso tem que partir, por exemplo, dos familiares. Entra aí na internet, na rede social, Facebook, põe aí, olha, gente, vamos disponibilizar a conta da nossa irmã, da nossa mãe, né? Faz isso. Arruma alguma maneira de arrecadar esse dinheiro para pelo menos atenuar o sofrimento dessa senhora, porque não é fácil, é um dinheiro que ela estava precisando para cuidar da saúde, né? E quem quer que tenha feito isso vai pagar para Deus, porque Deus não dorme. Por isso que Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Deus não dorme, meus irmãos. Deus é o nosso advogado, é o nosso promotor, mas é Ele também quem é o nosso juiz. Então essa pessoa que fez isso, seja quem for, vai responder a Deus por isso, né? Vai responder. Então a gente deixou essa ideia, esse comentário, mas as pessoas, quando elas veem, quando fala-se de dinheiro, elas se dispersam. É cada uma para um lado, né? Eu acho que isso não é certo. Por isso que eu estou falando, eu estou descrevendo essa situação. Por quê? Porque hoje, após eu ver o problema dessa senhora, Deus tocou no meu coração para eu falar de algo sério, meus irmãos, sério, que é justamente essa questão da solidariedade, né? A fraternidade. Como que o ser humano está sendo, hein? É mais fácil a gente julgar uma situação do que a gente poder, né, ajudar a pessoa, a gente poder arregaçar as nossas mangas e vamos lá, vamos ajudar a pessoa aí, né? Porque não adianta a gente querer dividir sofrimento dos outros, o sofrimento maior é da pessoa. Não adianta eu ir lá e falar assim, cara, você não presta, você que fez isso. Pum, tá, mas vai mudar o quê? Deixa a polícia ver quem é e deixa ela prender, né? E penalizar pela justiça dos homens. Da de Deus ele não escapa. Mas a gente precisa ajudar a pessoa, né? É isso que eu penso. Então por isso que Deus tocou no meu coração, e aqui no nosso programa a gente vai falar sobre isso, porque as pessoas, muitas vezes as pessoas que são tementes a Deus, que são cristãs, né? Essas pessoas vão aos cultos, frequentam suas congregações, percebem? E na maioria das vezes, talvez, essas pessoas ainda não se atentaram ao fato de que possa estar existindo mesmo dentro das igrejas, independente de qualquer denominação, a falta de comunhão entre si. O exemplo dessa senhora aí, sabe? As pessoas precisam ser mais humanas, não no sentido só de ouvir ou de compartilhar a dor,
no sentido teórico da palavra, mas no prático. Você vê os americanos nesse ponto, eles não perdem tempo, né? Quando acontece um fato dessa natureza, eles já se cotizam, iniciam campanhas para arrecadação de dinheiro para ajudar a pessoa. Mas a mentalidade do americano é diferente da do brasileiro. O brasileiro é muito, né? Falou de dinheiro com ele prefere dar dinheiro para as igrejas, né? Prefere entupir as igrejas de dinheiro ao invés de ajudar o próximo, né? Triste isso. É triste. Existe uma falta de comunhão muito grande entre as pessoas. Você já parou para pensar isso? Já parou? Será que você que frequenta uma igreja, será que na sua igreja os relacionamentos, você se relaciona com as outras pessoas, ou as pessoas umas com as outras, quando se reúnem para adorar a Deus? Ou vão lá, cada uma adora a Deus da sua maneira e vai embora? Tem isso também. É cada um por si, até na hora de buscar Deus. Agora, como que a gente vai, meus irmãos, nos associarmos mutuamente fora dos cultos? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai viver uma vida assim, assembleiana, uma vida social fora da igreja com as pessoas, com as mesmas pessoas que frequentam a nossa igreja? Será que realmente essas pessoas partilham de uma vida comum umas com as outras? Essa é a minha pergunta. Será? Ou tudo é muito teórico? Não adianta você frequentar uma igreja 30, 40, 50 anos que seja, mas você não aprender que é importante haver, né, essa questão da convivência, essa questão da vida em sociedade, da fraternidade humana. Será, meus irmãos, que as igrejas, ou especificamente a igreja em que você frequenta, ela age quando existe a necessidade de se prestar um auxílio nas horas de necessidades a outras pessoas, como o caso aí dessa senhora? Fica a minha pergunta, polêmica, né? Mas necessária. Porque o nosso programa fala de Deus a todo momento. E aqui nós estamos falando de algo que é importante para Deus, que é o lado acolhedor, é o lado fraterno, é o lado da ajuda ao irmão que precisa. E aí eu pergunto para você, qual é o seu tempo de dedicação? Como que você se dedica aos seus irmãos de igreja? Ou eles se dedicam a você? Tem um tempo para isso? Tem um espaço na sua vida para isso? Ou é só da igreja, casa, vai lá e ora, busca a Deus e volta? Será que você conhece a pessoa que senta do seu lado quando você vai na sua igreja orar, buscar, glorificar ao Senhor Deus? Muitas vezes o pastor fala, olha para a pessoa do seu lado, dá um abraço nela, diz para a pessoa do seu lado, perdão, Deus te ama, ou eu amo você, né? Você é importante para mim. Mas como assim? Isso é muito teórico. Isso é muito teórico. Como será que é a convivência dos membros de uma congregação? Essas coisas que a gente tem que questionar, meus irmãos, para sabermos se essas coisas são feitas da forma que Deus quer. Vamos pensar numa congregação aí. Uma congregação que de repente se transformasse num grupo de adoradores anônimos. Porque se isso acontecesse, meus irmãos, nós perderíamos uma grande parte das bênçãos do Senhor. A cordialidade e o companheirismo tem um valor inestimável em nossa vida cristã comunitária. Está lá em Romanos capítulo 1,
versos 11 e 12. Mas muitas igrejas se esquecem disso. Muitas. Quem tem a felicidade de frequentar uma igreja que vive cordialidade, mas aquela cordialidade genuína, sabe o que eu estou falando? Sabe que a gente não pode dispensar o senso de comunidade nunca. Porque, meus irmãos, a comunidade nos conforta em momentos de dor, em momentos de dificuldade. É na comunidade que nós fazemos amizades. É nela que nós construímos uma fraternidade que se torna algo insubstituível. Mas onde a gente vai encontrar isso nos dias de hoje? Sendo que muitas igrejas, quando você frequenta, elas só querem dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É campanha disso, campanha daquilo. Campanha do sal, campanha do cordão, campanha do barbante. Isso é coisa do demônio. Quando você entrar numa igreja que começar a fazer campanha, sai fora. Se você não quiser compactuar das coisas do demônio na sua vida, se você não quiser permanecer embaixo de maldição, sai fora. Isso não é proveniente de Deus. É campanha não sei do que. Leva envelopinho rosa, envelopinho vermelho, azul. Pelo amor de Deus, tenha esse discernimento na sua vida. Porque por mais que você tenha o seu coração aberto para as coisas de Deus, queira buscar Deus, cuidado com a falta de discernimento. Isso não consta da Bíblia. É a campanha da caixa de fósforo, a campanha do sabonete. São tantas as campanhas. Isso não provém de Deus, meus irmãos. Nós precisamos frequentar igrejas que mostrem a importância da fraternidade, porque a fraternidade é maravilhosa. Infelizmente, muitos não conseguem ter uma união próxima dentro da igreja. As pessoas, meus irmãos, são muito ocupadas. Muito. Muitos moram distante das igrejas nas quais eles congregam. E isso acaba se tornando um certo impedimento na vida cristã. Na igreja, muitas pessoas vão e muitas pessoas vêm. Muitas pessoas se mudam e muitas ficam muito pouco tempo no convívio dos irmãos. Porque essa, meus irmãos, é uma realidade que nos tenta a não construirmos relacionamentos de forma profunda com os nossos irmãos em Cristo Jesus, com os nossos irmãos da igreja na qual nós convivemos, na qual nós buscamos e louvamos e glorificamos o nome do Senhor Deus. Esse é um dos pontos, um dos itens importantes. Falta comunhão nas igrejas. O negócio é muito eu quero, o individualismo, eu vou. O problema sou eu com Deus, eu vou lá, busco a Deus e o irmão, como que fica? Porque muitas vezes o que nos impede de ter essa comunhão sagrada uns com os outros, sabe o que é? É o negligenciar, muitas vezes. É o negligenciar mandamentos bíblicos. Mandamentos bíblicos. Principalmente quando o mandamento se refere a viver uma vida em conjunto, a viver uma vida em sociedade. Meus irmãos, o nosso tempo é caracterizado por muitas pessoas que labutam nessa área social, por muitos críticos sociais, como o tempo do eu mesmo, do eu, né? Tudo para mim, né? O tempo da individualidade. E não pode ser assim, porque isso dá um significado. Que quando nós damos atenção de forma exacerbada, a gente não consegue, a gente acaba não enxergando as necessidades das outras pessoas, porque a gente só quer saber da gente. É o egoísmo que impede
a fraternidade dentro das igrejas. E às vezes o egoísmo parte do próprio líder espiritual, do próprio pastor da sua igreja. Não é fácil. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos lembra e nos lembra de formas repetidas que o nosso cristianismo não tem sentido nenhum se a gente viver de forma isolada do mundo. Se a gente não estender a mão, deixa eu só colocar o fundo aqui, se a gente não estendermos as nossas mãos para o semelhante. Então isso nos mostra verdadeiramente o quanto a igreja do primeiro século, lá atrás, valorizava a fraternidade. E esse valor em relação à fraternidade era um valor indispensável da vida cristã da época. Isso nos traz aqui, na nossa cachola, na nossa memória, um pensamento que é até antigo e que afirma por A mais B que o nosso cristianismo não foi planejado para ser vivido de forma isolada, de forma individual. Porque em todo o Novo Testamento, se você pegar, você vai encontrar vislumbres da comunhão daquela igreja. Meus irmãos, as contínuas mudanças que ocorrem no mundo, as contínuas mudanças que ocorrem em nosso tempo, tiram da própria igreja esse senso, que é o senso de comunhão. As igrejas estão perdendo isso. A maioria já perdeu. Esse é um problema que pode ser resolvido, que foi, na verdade, resolvido na igreja do primeiro século, quando os apóstolos encontraram a fórmula para convencer as pessoas de participarem da vida comunitária do povo de Deus. Mas cadê essa vida comunitária agora? A gente não vê. A gente não vê. E talvez a mobilidade, a falta, eu diria, de raízes, é que produzem esses resultados, que são resultados para nós negativos. Resultados para a nossa vida social negativos. E nesse ponto, meus irmãos, o papel da igreja se torna muito importante, porque lançam as bases, que são bases para um relacionamento sincero, para relacionamentos saudáveis entre os cristãos, para relacionamentos enraizados e pautados pelo querer de Deus. Aí sim, em nome de Jesus, poderá haver resultados com uma vida familiar mais equilibrada. E isso, quando há um equilíbrio na vida familiar, na vida em sociedade, com um membro da mesma igreja que você frequenta, essa união que falta, até mesmo a criminalidade, ela diminui. Porque as pessoas começam a tomar um senso da importância de se ter esse equilíbrio e de se ser solidário, né? E de ser fraterno, de ter união, de se ajudar, pautado no querer de Deus. Mas isso falta nas igrejas, muito, muito, muito. É uma individualidade que não tem tamanho, né? As pessoas vão buscar o que elas querem só para elas. Ninguém é capaz de entrar numa igreja e orar pelo vizinho que está precisando de oração, mesmo que ele não tenha te pedido. Não é estranho isso? É complicado, não? Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, é isso que a gente tinha que falar hoje para vocês através dessa mensagem do Senhor nosso Deus. Tudo isso porque hoje a gente viu um acontecimento que nos chamou a atenção. A gente pode sim compartilhar a tristeza alheia, isso faz bem até para a pessoa, mas melhor que isso, compartilhar de uma forma mais prática. Por que não ajudarmos? Aleluias. Obrigado, Jesus. Vamos fazer a nossa oração
Daqui a pouco eu vou trazer para você o primeiro episódio. Para quem não viu, né? Foram meses já que a gente apresentou esse documentário. Eu amei, né? Porque tudo que diz ali é verdade. É o Mistérios da Eternidade. Hoje, seu primeiro episódio, nós vamos trazer para você aqui no nosso programa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos, através desta corrente, através desta cotização espiritual, buscarmos o Senhor nosso Deus, para que nós possamos, antes de pedirmos qualquer coisa, apenas agradecermos ao Senhor Deus pelo seu amor incondicional e pela sua infinita misericórdia em nossas vidas. Pai querido, amado Senhor Deus, aqui estamos, meu Deus, louvando o teu santo nome. Pela tua infinita misericórdia, Senhor, nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Pai amado, queremos reconhecer que sem ti nada somos. Por isso, meu Deus, nós pedimos que continues abençoando a nossa vida. Por isso, meu Deus, eu entrego cada pessoa que neste momento está nos vendo, acompanhando o nosso programa. Entrego a ti também os seus familiares, Pai, para que o Senhor continue abençoando suas vidas, para que o Senhor continue abençoando a vida de todos aqueles que estão, meu Deus, ao redor dessa pessoa, ao nosso redor. Senhor Deus, eu sou muito grato a Ti e tenho certeza que essas pessoas que estão conosco neste momento também lhe são gratas por todas as provações que nós passamos, porque são essas as provações que nos têm feito crescer e muito, meu Deus. Nós temos visto e sentido esse seu grande amor sendo derramado em nossas vidas, essa tua proteção, Senhor, esse teu agir que tem sido constantes na nossa vida. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, para pedirmos que o teu amor alcance muitas vidas que estão perdidas, Pai. Muitas vidas que estão sem conhecer o verdadeiro amor que transforma, o amor que restaura, que instrui, que fortalece, que dignifica. Meu Deus, que o Senhor possa olhar por aquelas pessoas que não têm mais esperança, as pessoas que estão em seus leitos hospitalares, em suas camas de hospital, sem esperança, as pessoas que perderam tudo, perderam emprego, perderam família e estão sem esperança. Oh, aleluia, Senhor, use, meu Deus, a tua igreja para fazer a diferença no meio deste povo, Pai, que te ama, que te busca, deste povo que ainda não te conhece, para que seja, meu Deus, uma forma de luz em meio a essas trevas que essas pessoas estão vivendo neste momento, e que assim cada uma delas possa ser um reflexo da vida de Cristo Jesus aqui nesta terra, Pai. Há tantos quantos crerem nesta oração que parte do fundo da alma, do nosso coração, desta oração que parte confiando, agindo a nossa fé e tendo a certeza de que Deus irá nos ouvir, de que Deus irá nos contemplar. A todos quantos crerem no Senhor nosso Deus e na força poderosa do mediador Senhor Jesus, que digam amém, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Assim seja. Amém. Glórias a Deus. Amém. São 9h26. Eu não sei quantas pessoas estão nos vendo neste momento, até porque, como eu digo sempre, nós estamos monitorando em 2 páginas, neste caso específico na página oficial TV Repórter e na página do Jornal Repórter. As demais páginas que nós administramos
nós não conseguimos aí monitorar. Portanto, se você estiver neste momento nas demais páginas, nas quais nós não conseguimos monitorar, a gente deseja aí um dia muito especial. E a vocês que estão nas outras páginas, muito obrigado. Deus abençoe a todos, né? A Sônia, que sempre está com a gente desde o início aí do nosso propósito de falar de Deus. É uma pessoa que a gente realmente ama de todo o coração. Muito obrigado em nome de Jesus. E vamos aí assistir. Para quem já viu, vai ver de novo. Para quem não viu há uns meses atrás, vai ver a importância deste primeiro episódio, deste documentário. São 7 episódios. Preste muita atenção em cada palavra dita aí, em cada cena mostrada, porque essa é a pura verdade de Deus. Não pense que morreu, acabou, não. Não pense que tudo que você tem que viver está nesse mundo, porque a sua decepção pode ser muito grande. E encarar o inferno, ninguém consegue. Então vamos buscar a Deus. E por isso a gente resolveu também, não só por isso, devido aos pedidos que foram muitos e pela importância do conteúdo desse documentário, a gente vai exibir. E que Deus possa estar colocando a sua semente dentro da sua mente, do seu coração, para que você desperte para esse documentário que a gente vai passar a mostrar a partir de hoje. Olha aí, o primeiro episódio desse documentário maravilhoso, fantástico, intitulado Mistérios da Eternidade. Certamente a maior curiosidade do ser humano é o que acontece com ele após a morte. O homem, durante séculos, vem buscando respostas sobre o assunto. São diversos os livros e filmes que tentam retratar o futuro pós-morte, teorias e discursos que ouvimos a respeito desse tema que confundem a raça humana. É possível saber como será nossa vida na eternidade? Esses e outros assuntos você irá acompanhar aqui em Mistérios da Eternidade. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: quem irá buscar sua alma? A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de 2 homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. Um deles é: e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Ou será os anjos para o céu, ou os demônios para o inferno. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer à palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu senhor. Portanto, quando a pessoa morre,
o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem 2 pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre. Morrem anônimos, morrem famosos. Morrem velhos, morrem jovens. Morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. O que aconteceu que você não pôde levar a alma dele quando a alma dele descolou do corpo? Porque antes de eu chegar perto, os anjos de quem ele tinha servido chegou e arrastou a alma dele pra glória. Ele sorriu, ele foi sorrindo. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. E se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Que eles não sabem o quando descolar a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles. O que vai vir buscar eles? Tem gente que quando te vê na hora da morte, quando enxerga você, e antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de Bíblia, de fanatismo. Quando elas veem você, qual a reação delas? Aí começa a eternidade, ou com Deus, ou sem Ele. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Se você partisse agora, quem viria te buscar? No próximo episódio. Dizem que dessa vida não levamos nada quando morremos. Porém, existem 3 coisas que a pessoa leva após a morte. Meus irmãos, poderoso, né? Esse documentário. Amanhã, o 2º episódio aqui no nosso programa A Palavra de Deus. É para você refletir. Deus quer que você conheça a sua glória, mas para isso é necessário que você entenda o querer de Deus na sua vida. E a primeira coisa é você se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como seu único Deus e como seu único e verdadeiro Salvador. Amém? São 9h35. Para nós terminarmos o nosso programa, vamos louvar ao Senhor nosso Deus com o pastor Lucas interpretando o plano. Aliás, esse louvor é um dos mais bonitos, né? Que a gente sempre toca aqui no nosso programa. A paz do Senhor esteja contigo e não se esquece. Nós vivemos o tempo do arrependimento. Aproveite. Faça isso hoje mesmo, porque a gente não sabe o momento em que tudo vai chegar ao seu final. Você já ouviu a história de Jesus na sua cruz, o amor do Pai, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador,
e sujo assim não ia entrar. Mas Deus tinha um plano, e esse plano foi a cruz. E o que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz? Ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi. Mas eu não estava lá, nem pôde apagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá da cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, pra eu poder me aproximar. Você já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai, do céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim não ia entrar. Tinha um plano, e esse plano foi a cruz. E o que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz? Ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi. Mas eu não estava lá, nem pôde apagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá da cruz, derramado por Jesus, Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, pra eu poder me aproximar. Foi o sangue lá da cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, pra eu poder me aproximar e ser chamado de seu filho, e ser chamado de seu filho, e ser chamado de seu filho. TV Repórter, entretenimento, informação e a palavra de Deus. TV Repórter, a sua TV web.